Well, thank the Lord, brothers and sisters. Graças ao Senhor, irmãos e irmãs. I am enjoying this conference very much. Eu tenho desfrutado dessa conferência bastante. Enjoying the mutual flow that we have together. Desfrutado o mútuo fluir que nós temos juntos. I really appreciate this last message. Eu realmente apreciei essa última mensagem. I feel like our brother Marty really opened the burden of this message to us. Eu creio que o irmão Marcos realmente abriu o encargo dessa mensagem para nós. And it dawned on me during his sharing that, last night we opened the message with talking about needing to be empty. Ocorreu em mim durante o tempo que o irmão Marcos compartilhava que ontem à noite o nosso encargo foi de que nós precisávamos estar abertos. Emptied and open to the Lord. Esvaziados e abertos ao Senhor. And we took our brother Paul as a pattern of this. E tomamos o nosso irmão Paulo como modelo disso. But actually, our real pattern is the Lord Jesus himself. Mas na verdade, o nosso modelo é o próprio Senhor Jesus. And he began the process of carrying out his heart's desire. À medida que ele iniciou o processo de levar a cabo o desejo do seu coração and working out his divine economy. E realizar a sua economia divina, the first thing he did, a primeira coisa que ele fez, before his human living, antes mesmo do seu viver humano, before going to the cross, antes de ir à cruz, he emptied himself. Ele se esvaziou. The God who lived in unapproachable light, o Deus que vivia em luz inacessível, he emptied himself and became a lowly man. Ele se esvaziou e se tornou um homem humilde. Amém. And even a baby born in a stable, e até mesmo um bebê nascido numa manjedoura. This was the magnificent, almighty God. Esse é o Deus magnífico, todo-poderoso. And he just became a little baby. Simplesmente se tornou um pequeno bebê. Well, surely this is a wonderful pattern. Certamente isso é um modelo maravilhoso. A pattern for us to be empty. Um modelo para nós de sermos esvaziados. To be open to the Lord. Estarmos abertos ao Senhor. Need to fix it? It's okay. Amém. Okay. Okay. So thank the Lord, brothers and sisters. Então, graças ao Senhor, irmãos e irmãs. We have a pattern. Temos um modelo of Jesus Christ. Jesus Cristo. And this pattern is not just out there somewhere. E esse modelo não está simplesmente ali fora. But this pattern is in our spirit. Mas esse modelo está no nosso espírito. May we be empty and open to receive Him. Que estejamos abertos e vazios para recebê-lo. Well, this morning we are going on to another one of the messages from the recent training. Essa manhã prosseguiremos para uma outra mensagem do recente treinamento. Why don't we start by just reading the title of this message? Que tal se iniciarmos simplesmente lendo o título desta mensagem? Okay. A causa da nossa irrepreensibilidade e santidade e a causa da nossa santificação completa em nosso espírito, alma e corpo. Not a simple title. Não é um título simples. Not that easy to even understand the title. Não é simples até mesmo compreender o título. But the underlying subject of this whole message, mas o tema subjacente a toda esta mensagem is the matter of sanctification. É a questão da santificação. And brothers and sisters, this is a huge topic in the Bible. E esse é um grande tópico na Bíblia.
The matter of sanctification is just a massive topic in the Bible. O assunto da santificação é um assunto massivo na Bíblia. And really is a truth that many Christians don't understand it in full. E verdadeiramente é uma verdade que muitos cristãos não compreendem de maneira plena. I would say we don't even understand it in full. E eu diria que nós mesmos não a compreendemos de maneira plena. And this was the topic actually our brother Lee spent a lot of time fellowshipping about, particularly near the end of his ministry. E esse foi um tópico sobre o qual o irmão Lee compartilhou inúmeras vezes, sobretudo no final do seu ministério. And he called this matter of sanctification the holy line in carrying out the divine economy. E ele chamou esse assunto de a linha mestra, a linha de sustentação em levar a cabo a economia de Deus. So he didn't call it the holding line of God's economy. Ele não chamou de a linha de sustentação da economia de Deus, But the holding line in the carrying out, the execution, the working out of God's economy. mas a linha de sustentação de realizar, cumprir, levar a cabo a economia de Deus. And showed us very clearly through his ministry E nos mostrou claramente por meio do seu ministério that this matter of sanctification is interwoven with the subject of the subjective salvation of man. e ele deixou muito claro que esse assunto da santificação está entrelaçado com o aspecto subjetivo da salvação. Interwoven with God's salvation, his full salvation. Entrelaçado com a salvação orgânica de Deus, a sua salvação plena. Even using the term God's organic salvation. E até mesmo usando essa expressão, a salvação orgânica de Deus. And although there are a lot of points in this message, E embora haja inúmeros pontos nessa mensagem, the burden, I would tell you, for this message was on a more practical side on how to apply this word. o encargo está, na verdade, na aplicação desta palavra. But just to give us a baseline understanding of sanctification, Mas apenas para nos dar um entendimento básico acerca da santificação, our brother has pointed out to us that sanctification has 7 steps to it. o irmão nos indicou que o processo de santificação tem 7 passos. And in fact, recently in our Holy Word for Morning Revival, E de fato, no nosso reavivamento matinal recente, I don't remember which one it was right now, eu não recordo exatamente qual é agora, but one of the days summarized the 7 items of his sanctification. mas um dos dias ele resumia esses 7 passos da santificação. And in a small group fellowship I was involved with some brothers, E numa comunhão de pequeno grupo com a qual eu estava envolvido, one of the young brothers said, "Why do we need to know these 7 aspects of sanctification?" um dos jovens ali presentes disse: por que nós precisamos saber esses 7 passos, aspectos da santificação? Isn't it good enough just to say we've been sanctified? Não seria bom o suficiente simplesmente dizer nós estamos sendo santificados? And he said this with a very pure heart. E ele falou isso com um coração muito puro. Why do we need to know 7 steps of sanctification? Por que precisamos saber desses 7 passos da santificação? We just say, "Hallelujah, I've been sanctified." Eu poderia simplesmente dizer, aleluia, estou sendo santificado. Well, eventually in our fellowship, it came out that if we are brothers and sisters who are desiring to experience Christ, enjoy Christ, and express Christ, Mas por fim, na nossa comunhão, veio à tona de que nós, irmãos, que queremos experimentar, desfrutar e expressar Cristo, if our understanding is very general,
Se o nosso entendimento é muito genérico, actually our experience is very general. na verdade, a nossa experiência também será muito genérica. Even our enjoyment of the Lord is just, oh, I enjoy the Lord. E até mesmo o nosso desfrute do Senhor será apenas, eu desfruto do Senhor. Oh, well, what aspects do you enjoy the Lord? Mas qual aspecto você desfruta do Senhor? Oh, I just enjoy the Lord. Não, eu só desfruto do Senhor. So these 7 aspects are quite meaningful Então, esses 7 aspectos são muito significativos. because, again, they're interwoven with God's organic salvation. Porque, de novo, eles estão entrelaçados com a salvação orgânica de Deus. And we won't spend a lot of time on them, but I want to list them off for you, the 7 items of sanctification. Nós não gastaremos muito tempo neles, mas pelo menos listarei os 7 passos da santificação. Okay, item number 1, O número 1, seeking sanctification. a santificação buscadora. This is where the Spirit goes out to find lost people. Esse é o aspecto mediante o qual o Espírito vai à procura das pessoas perdidas. And in Luke chapter 15, the second parable about the woman sweeping the house looking for the lost coin. Ali em Lucas capítulo 15, quando fala daquela mulher varrendo o lugar para encontrar a moeda perdida. That's an example of seeking sanctification. Esse é um exemplo da santificação buscadora. And brothers and sisters, praise the Lord. Irmãos e irmãs, louvado seja o Senhor. As I look around at all of these wonderful faces, E quando eu olho essas faces maravilhosas, it is a testimony that God found you. elas são um testemunho de que Deus te encontrou. He was seeking for you, Ele estava procurando você. and you may have been lost in all kinds of worldly things. E você poderia estar perdido em todo tipo de coisas mundanas. But his seeking spirit found you. Mas o seu espírito buscador te encontrou. This is a marvelous aspect of sanctification. Esse é um aspecto maravilhoso da santificação. Okay, number 2, Número 2, redeeming sanctification. a santificação redentora. Now this has to do with our positional salvation. Isso tem a ver com a nossa salvação posicional. And a good example of this is with the prodigal son. E um bom exemplo disso está com o filho pródigo. He gets found and returned to his father. Ele foi encontrado e retornou a seu pai. And what did his father do? E o que seu pai fez? He killed the fatted calf. Ele matou o novilho cevado. And he made a robe. And he put it on his son. E ele colocou uma veste sobre o seu filho. Again, there was a positional aspect of him being saved back to the father's house. De novo, há um aspecto posicional nesse fato de ele ter retornado à casa do pai. Because sanctification, in one of its definitions, Porque a santificação, em uma das suas definições, is being set apart. é ser separado. So these first 2 aspects of sanctification, Então, esses 2 primeiros aspectos da santificação, actually, they happen very quickly. na verdade, eles acontecem de maneira muito rápida. The Spirit finds you. O Espírito te encontrou You get clothed with Christ's redemption. e você foi revestido com Cristo como sua justiça. And it happens so fast. Isso aconteceu tão rápido. Well, and even the third aspect, E até mesmo o terceiro aspecto, regenerating sanctification. a santificação regeneradora. This is where the Spirit, this is of course where we get some dispositional sanctification. Então, isso é onde começa a santificação da índole. It's not just a matter of us changing our position. We were in the world, now we're not. Não é apenas uma questão de mudança de posição. Estávamos no mundo, não mais estamos. But this is where the Lord puts his life into us. Mas é aqui que o Senhor coloca a sua vida em nós.
This is the beginning of the dispositional sanctification. Esse é o início da santificação da índole. So if you follow the steps here, there's a logic to these steps. Então, se você seguir os passos aqui, existe uma lógica para esses passos. Seeking sanctification, Santificação buscadora, redeeming sanctification, santificação redentora, regenerating sanctification. santificação regeneradora. Okay, what we come next? Que vem a seguir, Renewing sanctification. santificação renovadora. And this is the continual sanctifying that we experience day by day. E essa é a santificação contínua que experimentamos dia após dia. And in particular, these last 4 aspects of sanctification, E em particular, esses 4 últimos aspectos da santificação. they take a long time. Eles levam um longo tempo. Seeking sanctification, really quick. Santificação buscadora, muito rápida. Redeeming sanctification, you believe, wow, you're Santificação, clothed with the fatted calf. santificação redentora. Você creu, foi revestido com o novilho cevado. Even regenerating sanctification. E até mesmo a santificação regeneradora. The Lord's life gets inside of us A vida de Deus entra em nós, just by our believing. simplesmente pelo nosso crer. And then we begin a lifelong sanctification process. E então damos início a um processo de santificação que leva toda a vida. Renewing sanctification. Santificação renovadora. And then number 5, Então, número 5, transforming sanctification. a santificação transformadora. That's the daily renewing that's conforming us to the image of Christ. Esse é o renovar interior contínuo que nos conforma à imagem de Cristo. And number 6, conforming E o sanctification. número 6, a santificação conformadora. Our brother called it the shaping sanctification. Nosso irmão chama ela de Being shaped, a santificação da forma, shaped into the image of his firstborn son. a santificação, a forma do primogênito Filho de Deus, Conform to the image of his son. sendo conformado à imagem do seu Filho. That is not like that. Isso não acontece assim. It's day by day, É dia após dia, a little at a time, um pouquinho de cada vez. until eventually we get to the number 7, which is glorifying sanctification. Até que, por fim, chegamos ao último aspecto, que é a santificação glorificadora. And this is where our body is transfigured. E é aí que o nosso corpo é transfigurado. So again, it's a very logical sequence. Então, de novo, aqui há uma sequência muito lógica. It begins with what part of our being? Começa com uma parte do nosso ser. Begins with our spirit. Começa com o nosso espírito. And it progresses to our soul. E progride a nossa alma. And it ends with our body. E finaliza com o nosso corpo. And our spirit and our body happen so fast. No nosso espírito e no nosso corpo acontecem muito rápido. But the sanctification of our soul takes our whole life. Mas a santificação da nossa alma leva toda a nossa vida. It's a fine, long, day-by-day process. É um processo longo, refinado e diário. Thank the Lord. Louvado seja o Senhor. When we speak about the Lord is working in us, Mas quando falamos que o Senhor está trabalhando em nós, His work is an inward work in us. a sua obra em nós é interior. We can see a lot of outward ways the Lord will work. Podemos ver diversas maneiras exteriores pelas quais o Senhor pode trabalhar. But those things are not the focus of His work. Mas aquelas coisas não são o foco da sua obra.
Many of the outward things are to get to the inward things. Muitas das coisas exteriores são para que as coisas interiores sejam realizadas, To open us para nos abrir to his inward work in us, a sua obra interior em nós, where he can sanctify us wholly. por meio da qual ele pode nos santificar completamente. So you have the positional aspect of sanctification, Então temos o aspecto posicional da santificação you have the dispositional aspect of sanctification. e o aspecto da santificação da índole. And I am so grateful to the ministry that we're under, E eu sou tão grato ao ministério sobre o qual nós estamos, that we realize sanctification isn't just being set us apart. e que nós conseguimos perceber que a santificação não significa apenas ser mudado de posição, ser colocado separado, de maneira separada. It's not just a change in position. Não é apenas uma mudança de posição. I used to be here. Eu costumava estar aqui, I was in the world. estava no mundo, I was just living my own life. estava apenas vivendo as minhas próprias coisas I may have been involved in many evil things. e poderia estar envolvido com muitas coisas malignas, Oh, but then mas então the seeking spirit found me. o espírito buscador me encontrou. I'm here. E agora eu estou aqui. That's wonderful. Isso é maravilhoso, But it would be terrible mas seria terrível if we thought that is the extent of God's sanctifying work. seria terrível se nós considerássemos que a extensão da santificação de Deus é até aí. He positionally changes us so he can dispositionally work in us. Ele nos santifica posicionalmente para que então possa nos santificar na índole. This is why the holy God became a man, É por isso que o Deus Santo se tornou um homem, so that he could reach that man and make that man the same as he is in life and nature. para que ele alcançasse esse homem, tornasse esse homem igual ao que ele é em vida e natureza. Praise the Lord Jesus Louvado seja o Senhor Jesus for his inward work in all of us. por sua obra interior em todos nós. Now, Agora, the question becomes, brothers and sisters, vem a pergunta: are we cooperating with the Lord's inward work in us? estamos cooperando com a obra interior de santificação do Senhor? Are we cooperating? Estamos cooperando? And most of the burden in this message is around our cooperation with the Lord's inward work. E a maioria do encargo dessa mensagem está centrado nesse ponto, da nossa cooperação com a obra santificadora interior do Senhor. Let's read Roman numeral 1 all together. Vamos ler o algarismo romano 1 todos juntos. A fim de viver uma vida santa para a vida da igreja, nós precisamos que o Senhor firme o nosso coração irrepreensível em santidade, sem encontrar nenhuma falta em nossa santidade. And it references 1 Thessalonians chapter 3, verse 13. A referência em 1 Tessalonicenses 3:13. This verse says, so that he may establish your hearts blameless in holiness before our God and Father. Esse versículo diz: a fim de firmar o vosso coração irrepreensível em santidade diante de nosso Deus e Pai, At the coming of our Lord Jesus with all his saints. na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os. Brothers and sisters, the Lord Jesus wants to establish Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus quer firmar your heart. o seu coração. How? Establish it in what way? That it would be blameless. Como? De que maneira ele quer firmar o seu coração? De maneira que ele se torne irrepreensível. And as you heard, the end of the verse references the Lord's return.
E a referência aqui fala da vinda do Senhor no final do versículo. The Lord will be examining our heart when He returns. O Senhor examinará o nosso coração quando Ele estiver voltando. Is your heart blameless? Se o seu coração é irrepreensível. Well, you know, if you can read this verse and look at yourself and say, "Oh Lord Jesus." Você pode ler esse versículo, olhar para si mesmo e dizer, "Oh, Senhor Jesus." Lord, can you actually do this in me? Senhor, de fato, o Senhor pode fazer isso em mim? My heart is full of blame. O meu coração é cheio de coisas repreensíveis. So many aspects are not right. Tantos aspectos não estão corretos. Can you really establish my heart blameless? O Senhor realmente pode firmar o meu coração irrepreensível? Well, we are believers, Nós somos crentes. right? That's what we call ourselves. We say, "Are you a believer?" É o que nós chamamos a nós, uns aos outros. Você é um crente? Do you believe the Word of God? Você crê na palavra de Deus? Amen. Amém! He says, so that He may establish your hearts blameless. Aqui ele diz, a fim de firmar o vosso coração irrepreensível. This is what the Lord is doing today. É isso que o Senhor está fazendo hoje. Oh, hallelujah. Aleluia. Well, again, how can we cooperate with Him making our hearts blameless? E de novo, como nós podemos cooperar com esse processo de Ele tornar o nosso coração irrepreensível? Well, let's fellowship about the heart for a few minutes. Então vamos ter comunhão sobre o coração um pouco. Let's read 1:8. Vamos ler o 1:8. Ok. O algarismo romano 1.a. Vamos ler. O coração é o conglomerado das partes interiores do homem, o principal representante do homem, seu agente em exercício. So, man's heart is so critical and strategic. O coração do homem é tão crucial e estratégico. Brothers, our heart is our person. Irmãos, o nosso coração é a nossa pessoa. In fact, Brother Lee put it this way: our soul is our person, and our heart is our soul in action. O irmão Lee coloca dessa maneira: a nossa alma é a nossa pessoa e o nosso coração é a nossa pessoa em ação. É a nossa alma em ação, melhor dizendo. So anything we do, anywhere we go, we start by going there in our heart. Então, todas as coisas que fazemos, todos os lugares aonde vamos, tudo isso se inicia no nosso coração. Our heart represents us. O nosso coração nos representa. It's our acting agent. É o nosso agente em exercício. If we say something, we say it in our heart first. Se dizemos algo, primeiro o dizemos no nosso coração. If we decide to go somewhere, we go there in our heart first. Se decidimos ir até algum lugar, nós decidimos primeiramente no nosso coração. Our heart is a critical and strategic part of our entire being. O nosso coração é uma parte estratégica e crucial do nosso ser completo. If we are going to feel something, it first happens in our heart. Se sentimos algo, isso primeiramente acontece no nosso coração. Brothers, our heart is so critical. O nosso coração é tão crucial. In Proverbs, Em Provérbios, this was a verse that my parents taught me when I was a young boy. esse foi um versículo que meus pais me ensinaram quando eu ainda era um garoto. Proverbs 4:23. Provérbios 4:23. In fact, because they taught me before we had the recovery version, I learned it the King James. Então, como eles me ensinaram esse versículo antes que nós tivéssemos a versão restauração, eu aprendi esse versículo
Na versão King James, from a little boy. It said, guard your heart above all that you guard. e diz, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. For out of it flow the springs of life. Porque dele procedem as fontes da vida. I think it's said a little bit differently in Recovery Version. Acho que na versão restauração fala algo um pouquinho I wrote diferente. it down. I wrote it down. It says, keep your heart with all vigilance. Aqui diz, eu tomei nota, guarde o seu coração em toda vigilância, For from it are the issues of life. porque dele vidas da vida. Brothers, this matter of the guarding and being vigilant of our heart Essa questão de guardar e ser vigilante acerca do nosso coração, this is a matter of being on the lookout for dangerous things. isso diz respeito a prestar atenção a coisas perigosas, Things that could possibly damage your heart. coisas que podem danificar o seu coração. Brothers and sisters, how do we cooperate Irmãos e irmãs, como nós operamos with the Lord's sanctifying work in us? com a obra santificadora de Deus em nós? It starts with guarding our heart. Começa com guardar o nosso coração. Being careful what you allow into your heart. Ser cuidadoso com o que você permite que entre no seu coração. Okay, let's read one. Vamos ler o ponto 1. Our heart is a composition of all the parts of our soul, the mind, the emotion, and the will, plus one part of our spirit, the conscience. Nosso coração é composto por todas as partes da nossa alma, mente, emoção e a vontade, mais uma parte do nosso espírito, a consciência. This is a very helpful point Esse é um ponto muito útil to understand our inward parts. para compreendermos as nossas partes interiores. Our heart composes our mind, our emotion, our will, and one part of our spirit. O nosso coração é composto da nossa mente, da nossa vontade, da nossa emoção e de uma parte do nosso espírito, That's the conscience. que é a consciência. Well, then what about our spirit? What are the parts of our spirit? Quanto ao nosso espírito, quais são as partes do nosso espírito? The word clearly tells us there are three parts to our spirit. A palavra de Deus nos diz claramente que há 3 partes do nosso espírito. Does someone want to share with us what are the three parts of our spirit? Alguém aqui poderia compartilhar conosco quais são as 3 partes do espírito? Fellowship, intuition, and Comunhão, intuição our conscience. e consciência. Nossa consciência. Brothers and sisters, this should be very enlightening to us. Irmãos e irmãs, isso deve ser muito iluminador para nós. Our heart and our spirit share one part. O nosso coração e o nosso espírito compartilham uma parte. If we drew a circle representing our heart, Se fizermos um círculo ao redor do nosso coração, representando o nosso coração, and in our heart we listed mind, emotion, will, and conscience. e então, no coração nós listamos mente, vontade, emoção e consciência. And then we drew another circle for our spirit. E então desenhamos um outro círculo para o nosso espírito. There would be an overlap Haverá uma sobreposição of one part. de uma parte. You'd have fellowship, Ali, intuition, and your conscience. ali você tem comunhão, intuição e consciência. And we see our conscience is a bridge between our spirit and our heart. E então vemos que a nossa consciência é a ponte entre o nosso coração e o nosso espírito. It's the connection between our spirit and our heart. É a conexão entre o nosso espírito e o nosso coração. And we know
when we receive the Lord, where did he come in? E sabemos quando recebemos o Senhor, para onde Ele vai. Our spirit. Nosso espírito. He enlivens our spirit. Ele reaviva o nosso espírito. But what's his goal? Mas qual é a sua meta? What is God's economy? Qual é a economia de Deus? I want to reach that heart. I want to reach the mind, emotion, and the will. Eu quero alcançar aquele coração. A mente, a vontade, a emoção. But to leave your spirit and get to your mind, I have to go through your conscience. Mas para sair do espírito e ir até a sua mente, eu preciso passar pela consciência. Are you following? Vocês estão me acompanhando? If I could draw this, it would help. Se eu conseguisse desenhar, ajudaria. But brothers and sisters, how do we, a big way that we cooperate with the Lord Então, irmãos e irmãs, qual é uma grande maneira mediante a qual nós cooperamos com o Senhor? is that we keep a conscience void of offense. É manter uma consciência livre de ofensa. There is nothing wrong with our spirit. Não há nada errado com o nosso espírito. Our spirit is full of the divine life. O nosso espírito está cheio da vida divina. But the Lord doesn't want to just stay in our spirit. Mas o Senhor não quer apenas permanecer no nosso espírito. In his divine economy, he wants to move. Na sua economia divina, Ele quer se mover. I want to reach your mind. Eu quero alcançar a sua mente. I want to saturate your emotions. Eu quero saturar as suas emoções. I want to permeate your will. Eu quero permear a sua vontade. But I have got to get through this conscience. Mas eu tenho que passar por esta consciência. And if we are ones who we have problems in our conscience, Então, se somos esses que têm problemas na consciência, brothers, it is a frustration to the Lord's life and the moving of his life in our inner being. isso é uma frustração ao Senhor e ao seu mover no nosso ser interior. Just consider a portion of the word we're all familiar with, Matthew 13. Considerem uma porção da palavra com a qual todos estamos familiarizados, Mateus 13, Where the Lord goes out to sow, onde o Senhor sai a semear. and he sows his seeds, E Ele semeia as sementes. and he finds different kinds of grounds where he's sowing the seeds. E onde Ele lança sementes, Ele encontra diferentes tipos de solo. And the first kind of ground he finds is hard ground. E o primeiro solo que Ele encontra é um solo duro, rochoso, Described as the wayside ground, que é dito ali como a beira do caminho, where all the traffic is going through. onde todo o tráfego está ocorrendo. And all that traffic makes the ground hard. E aquele tráfego torna o coração duro. And the seed can't even get in the earth. E a semente sequer consegue entrar no solo. Brothers, many times in our conscience, Irmãos, muitas vezes na nossa consciência there's a lot of traffic, há muito tráfego. worldly traffic that's going through. Tráfego mundano ocorrendo. Things we see, things we hear, Coisas que vemos, coisas que ouvimos, things we look at on the internet. coisas que olhamos na internet. And we think, oh, nobody knows what I'm doing. E aí podemos pensar, ninguém está vendo o que eu estou fazendo. And our heart is getting hard E o nosso coração está se endurecendo from the traffic. por causa do tráfego do mundo. That's one of the ways we cooperate with the Lord, Então, uma das maneiras por meio da qual cooperamos com o Senhor is by limiting the traffic of the world in our being. é por limitar o tráfego mundano no nosso coração. This frustrates the Lord moving from our spirit into our soul. Que frustra o mover do Senhor do nosso espírito para a nossa alma. Of course, the second ground we found was the rocky ground. E o segundo tipo de solo é o solo rochoso. And these were rocks mainly under the ground. E ali há pedras, principalmente embaixo do solo. And are described as hidden sins. E são descritas como pecados ocultos. Brothers and sisters, we never graduate
from confessing our sins. Irmãos, nós nunca iremos nos formar de confessar os nossos pecados. This is something we fellowship with the young people about, of course. I heard this so much when I was growing up. Isso é algo que certamente nós compartilhamos com os nossos jovens. Eu ouvi isso muito enquanto estava crescendo. But what I didn't realize when I was so young Mas o que eu não percebia quando eu era tão jovem is I have to confess my sins my whole life. é que eu deveria confessar os meus pecados durante toda a minha vida. Hidden sins. Pecados ocultos, Sins that no one knows about. pecados que ninguém conhece. But I know when the Lord wants to move in me, He often gets these submerged sins. Mas eu sei que quando o Senhor tenta se mover em mim, Ele se choca com esses pecados ocultos que o impedem, They're in my heart, que estão no meu coração, just under the surface, sob a superfície, as a rock. como uma pedra. And He starts to flow, E ele começa a fluir, and He hits a rock. e pum, ele se choca com a pedra. Well, you say, well, He's God. He could just blow up the rock. Aí você poderia dizer, mas ele é Deus, ele simplesmente poderia destruir a pedra. He doesn't work that way. Ele não age dessa maneira. The Lord has a definite principle for how He works. O Senhor tem um princípio definido de como trabalha. He never forces Himself on us. Ele nunca se força a nós. He established that principle in the Garden of Eden. Ele estabeleceu esse princípio no Jardim do Éden. You have a choice. Você tem uma escolha. I give you the tree of life. I tell you, eat that tree. But you can eat the other tree. Eu te dei a árvore da vida, você pode comer dessa árvore, mas você também pode comer daquela outra árvore. That principle holds true our whole life. E esse princípio, ele percorre toda a sua vida. The Lord will never force you O Senhor nunca te forçará to confess your sins. a confessar os seus pecados. He'll never force you to not have worldly traffic in your heart. Ele nunca te forçará a não ter tráfego mundano no seu coração. That part is our cooperation with Him. Essa parte é a nossa cooperação com Ele. Oh, brothers and sisters, Oh, irmãos e irmãs, our heart nosso is coração, so critical to the carrying out of God's eternal economy. o nosso coração é tão crucial em se levar a cabo a economia de Deus. And like we fellowship last night, the way is so simple. E como tivemos comunhão ontem à noite, a maneira é tão simples. How do we deal with sin? Como lidamos com o pecado? 1 John, you all know. 1 João, todos conhecemos. If we confess our sin, Se confessarmos os nossos pecados, He's righteous, Ele é fiel faithful to forgive us our sins. para perdoar os nossos pecados. Brothers and sisters, just letting time pass doesn't deal with our sin. Irmãos, deixar o tempo passar não lida com os nossos There pecados. may be things in you right now Talvez haja coisas em você exatamente agora that you realize, I never confessed that to the Lord. que você perceba, eu nunca confessei isso ao Senhor. That's been a rock that's been sitting in my heart for years. Esta é uma pedra que está estabelecida no meu coração há anos. We talk about tell Him. Nós falamos sobre conte a Ele. This is confession. Isso é confissão. This is part of our telling to the Lord. Isso é parte do nosso contar ao Senhor. Lord, forgive me. Senhor, me perdoe. I sinned again. Eu pequei novamente. I did the same thing that I asked you to forgive me for last time. Eu fiz a mesma coisa que eu havia pedido ao Senhor perdão anteriormente. I'm just weak in this area. Eu sou fraco nesta área. Lord, please forgive me. Senhor, por favor, me perdoe. Immediately, wash. Imediatamente lavado. Immediately forgiven. Imediatamente perdoado. The flow is restored. O fluir é restaurado. It flows right out of our spirit.
E então, ao fluir no nosso espírito, brothers and sisters, we do have a portion. irmãos, nós temos uma porção. We have a part in God's economy. Nós temos uma parte na economia de Deus. We have our cooperation to give. Nós temos a cooperação a ser dada. He will never force himself Ele nunca forçará into our soul. para dentro da nossa alma. But we often pray, don't we? Say, Lord, oh, Lord, make your home in my heart. Mas frequentemente nós oramos, Senhor, faz morada no meu coração. Lord Jesus, oh, make your home in my heart. This is your desire. Senhor Jesus, faz morada no meu coração, esse é o seu desejo. And he may say, I would love to, but I can't get there. Ele poderia dizer, eu amaria fazer isso, mas para onde eu vou fazer isso? There's so many blockages and I'm trying to get there. Há tantos impedimentos e eu estou tentando passar por eles. How about you clear these things up? Que tal se você resolver essas questões? Brothers and sisters, I don't know Irmãos e irmãs, eu não sei what your experience and your practice is. qual é a sua experiência e prática. I like to take what I call confession walks. Eu gosto de realizar aquilo que eu chamo de caminhadas de confissão. I get out of my house, Eu saio da minha casa, away from my phone, longe do meu celular, I take a walk e começo a caminhar. and I just confess E simplesmente confesso my failures, as minhas falhas, my mistakes, os meus erros, my sins, os meus pecados, my unrighteousness. as minhas injustiças. And there's always things to confess. E sempre há coisas a serem confessadas. I wish there wasn't, Eu gostaria que não precisasse, but there's always things to confess. mas sempre há coisas a serem confessadas. My overriding sensation as I have this fellowship with the Lord, A minha sensação, the overriding sensation a minha sensação predominante that I have, it's not condemnation. não é condenação. You would think I'm saying all these things, bad things to the Lord. I should be condemned. Então, poderia pensar, eu estou falando todas essas coisas negativas ao Senhor, então eu vou ser condenado. What I feel is refreshed. Mas o que eu sinto é ser refrescado. I sense a flow. Eu sinto um fluir. This is the flow from God in my spirit into my soul. Esse é o fluir de Deus do meu espírito para a minha alma. Brothers and sisters, I'm not saying this because, well, let me put it this way. I learned this from Brother Lee. Eu aprendi isso do irmão Lee. This was his practice. Essa era a sua prática. As an old man, Como um homem idoso, he would take walks just to confess his sin. ele caminhava para simplesmente confessar os seus pecados. And when I read that about our brother, I said, that's what I need to practice this. E quando eu li isso a respeito do meu irmão, eu pensei, eu preciso praticar isso. I would encourage you, not because I'm doing it. E eu gostaria de os encorajar, não porque eu estou fazendo isso. This is part of why we get old with the Lord. Isso é parte do motivo pelos quais nós nos tornamos velhos para com o Why Senhor, we lose our freshness. pelos quais nós perdemos o nosso frescor. But it's so simple to restore the fellowship and the flow. Mas é tão simples restaurar o fluir e a comunhão. It's to take care of our heart. É cuidar do nosso coração. Take care. Guard your heart Guarda o seu coração. above all that you guard. Sobre tudo que se deve guardar. Oh, brothers and sisters. Oh, irmãos e irmãs. Thank the Lord. If we confess, He is faithful and righteous to forgive. Graças ao Senhor. Se confessarmos, Ele é fiel e justo para perdoar. And He even forgets. E Ele até mesmo se esquece. What a Christ we have. Oh, que Cristo nós temos. Our cooperation is so important. A nossa cooperação. I don't have time to talk to you.
Eu sequer tenho tempo de falar com o Senhor. What do I do, Lord? O que eu faço, Senhor? Do you think the Lord would not answer that prayer? Você acha que o Senhor não responderá essa oração? Oh, Lord Jesus. Oh, Senhor Jesus. Brothers, it's dangerous for us to have clogged arteries in our spiritual heart. Irmãos, é muito perigoso termos artérias entupidas no nosso coração. Oh, Lord Jesus. Oh, Senhor Jesus. Who read Steve? Não. No? Okay, let's read that. Oh, wait. Oh, you read it. Okay, yeah. Ponto B. Yeah, please. O coração é a entrada e saída da vida, o interruptor da vida. Se o coração não está certo, a vida no espírito é impedida. E a lei da vida não pode funcionar livremente e sem obstrução para alcançar todas as partes do nosso ser. Embora a vida tenha grande poder, esse grande poder é controlado pelo nosso pequeno coração. Every one of these points is just so much light. Oh, cada desses pontos há tanta luz. Though life has great power, this great power is controlled by our small. Pequeno coração. Can you believe it? Você crê nisso? The powerful law of life A poderosa lei da vida, that can overcome every obstacle que pode vencer todo obstáculo, can be hindered by your heart pode ser impedida pelo seu coração. and is even controlled by your small heart E até mesmo controlada pelo seu pequeno coração. and will never violate your free will. E ela nunca violará o seu livre-arbítrio. Oh, how we need to open ourselves to the Lord. Oh, como precisamos abrir o nosso ser ao Senhor, Oh, Lord, nosso coração ao Senhor. let's go to C. Vamos para o ponto C. Deus é o imutável, mas segundo o nosso nascimento natural, o nosso coração é mutável, tanto no nosso relacionamento com os outros, como com o Senhor. Wow. Well, we're running out. Let's just read a few points. I won't even comment on them. We just read C, right? Right. Okay, let's read a D. All the brothers read D. Irmãos, por causa do tempo, os irmãos ler o ponto D. There is no Que segundo a sua vida humana e natural, seja constante em seu coração, porque muda tão facilmente. Nosso coração não é de forma alguma confiável. Brothers, our heart's just not trustworthy. Irmãos, simplesmente o nosso coração não é confiável. Even in the verse of Jeremiah, it talks about our heart's not only wicked, but it's deceitful. Nosso coração não é apenas pervertido, mas desesperadamente corrupto. Meaning our heart can even deceive us. Quer dizer que o nosso coração pode até mesmo nos enganar. Oh, Lord Jesus. Oh, Senhor Jesus. Our heart can cheat us. Nosso coração pode nos trapacear. Okay, sisters, E. Irmãs, o ponto é: Our heart is changeable. o nosso coração é mutável. That makes our heart. We're hot one day, we're cold the next day. Um dia estamos quentes, no outro dia estamos frios. We love the saints today, tomorrow we don't want to be around the saints. Hoje nós amamos os irmãos, amanhã não queremos estar com eles. Our heart changes. Nosso coração muda. Isn't this something to tell him? Isso não é algo que deveríamos contar a ele? Even to confess to the Lord, Lord, my heart isn't trustworthy. E até mesmo confessar isso ao Senhor: Senhor, o meu coração não é confiável. It changes all the time. Ele muda o tempo todo. Lord, work in me. Senhor, trabalhe em mim. Make my heart unchanging for you. Torne o meu coração imutável para ti. Brothers, F. Irmãos, o ponto F. Na salvação de Deus,
A renovação do coração é de uma vez por todas. No entanto, em nossa experiência, nosso coração é renovado continuamente, porque ele é mutado. Sisters, G. Irmãos, o ponto G. Amen. Amém. Okay, brothers, H. Irmãos, ponto H. Vivendo uma vida santa para a vida da igreja, nós devemos cooperar com a operação interior daquele que santifica, cuidando com o nosso coração. Okay, now I'm going to leave you with 4 matters to pray over. Então, nós concluiremos com 4 questões a respeito do que orar. And these are all under H. E todas elas estão sobre o ponto H. It talks about the kind of heart we need. Eles falam sobre o tipo de coração que nós precisamos. And the kind of heart God wants in us. E o tipo de coração que Deus quer em nós. Okay, number 1 is, I'll just repeat them to you. Número 1, eu simplesmente vou repetir para vocês. God wants our heart to be soft. Deus quer que nosso coração seja mole. Many times our heart is just so hard. Muitas vezes o nosso coração é tão duro, It's stubborn. é obstinado It resists the Lord. e resiste ao It Senhor wants its own way. e quer a sua própria maneira. Brothers, tell him, Lord, I'm asking you for a soft heart. Irmãos, digam ao Senhor, Senhor, eu estou lhe pedindo por um coração mole. Number 2, God wants a pure heart. Número 2, Deus quer nosso coração puro. Our brother said, this virtue is the hardest virtue to find in a Christian. O irmão disse, essa virtude é a virtude mais difícil de ser encontrada em um cristão. A pure heart that wants nothing but the Lord himself. Um coração puro que queira nada mais senão o próprio Cristo, o próprio Deus. A single and pure heart for the Lord. Um coração puro e singelo para o Senhor. Can we tell him this? Podemos contar isso a Ele? Lord, give me a pure heart. Senhor, me dê um coração puro. Number 3, God wants our heart to be loving. Deus quer que o nosso coração seja amoroso. Oh, brothers and sisters, if your time with the Lord is not romantic, ask the Lord, Lord, I want to have a romantic relationship with you. Irmão, se o tempo de vocês com o Senhor não é romântico, diga a Ele, Senhor, eu quero ter um relacionamento romântico contigo. Lord, I want you to kiss me with the kisses of your mouth. Senhor, eu quero que o Senhor me beije com os beijos da sua boca. Number 4, Número 4. God wants our heart to be at peace. Deus quer que o nosso coração esteja em paz. Lord, give me a heart that's at peace. Senhor, me dê um coração que esteja em paz. My heart's troubled about many things. Meu coração está preocupado com tantas coisas. Please take those 4 points and use those to pray to him. Irmãos, por favor, tomem esses 4 pontos e orem a respeito deles. In just a simple and short way with the Lord. De uma maneira simples e curta para com o Senhor. Okay, we'll stop here. Ok, pararemos aqui. Amém. Amém.